Ok, pessoal, aula 10, módulo 1, disciplina 3, o Antigo Testamento. A gente está trabalhando no Antigo Testamento e como eu tenho sempre falado nas aulas, o que vocês têm hoje? Todo mundo está meio... Todo mundo está cansado, não? Dentro do mundo... Ou alguma coisa que eu não estou sabendo? Tudo bem, né, gente? Tem alguma coisa que eu não estou sabendo? Não. Tá tudo bem, né? Vocês estão meio assim, quietinho e tal. Hã? Então, eu estou perguntando se tem alguma coisa que eu não estou sabendo. É, que vocês estão meio tristinho. Mas tá bom, essa matéria do Antigo Testamento não pode confundir com a história de Israel, que vai ser depois, lá daqui mais uma matéria, vai ter a história de Israel. A história de Israel ela é mais cronológica. Eu vou trabalhar períodos, datas e mutações entre o povo, o governo, conquistas, exílio e tal. Pá. Essa matéria ela evoca eventos que aconteceram nesse mesmo. Nós vamos voltar nesses mesmos locais. A gente vai voltar mais cronológico. Por agora, a gente vai trabalhando só os eventos. Porque eu acho muito legal isso. Quando eu fazia seminário, eu ficava... Não, a priori não sabia o que era. Depois que eu comecei a trabalhar com isso, e dar aula, e ler, e aí eu percebi o seguinte, tem hora que o seminário fica muito engessado. É muita... Sabe, o seminário tem que ter uma dosagem. Aplicação pessoal, ver o que Deus fez através daquela situação. E não somente informação, né? Só informação não vai ajudar muito. Então, a gente faz esse misto para vocês terem uma ideia, né? Então, só, ó, nós fizemos o quê? Fizemos a criação, o Jardim do Éden, o dilúvio, fizemos a Torre de Babel, não é isso? Vamos fazer agora os gigantes, acho que hoje faz os gigantes, aqueles anaquins lá. Vamos aqui abrir já logo a nossa apostila capítulo 10, aula 10 dessa matéria, né? Muito bem, né? Hoje a gente vai falar sobre... Espera aí, aqui. A presença, a santidade e a glória, a tríade de Deus no Antigo Testamento. A gente vai trabalhar, gente, o que Deus queria no Antigo Testamento. Qual foi a ideia de Deus para o Antigo Testamento? Tem uma turma que está igual vocês, a turma de Recife, tá? Mesma aula. Às vezes eu falo uma coisa aqui, falo lá e eu fico pensando se eu dei aula, se eu não dei, porque é a mesma matéria, sabe? Aí, às vezes, confunde a cabeça. Então, a gente vai descobrir qual é o propósito de Deus no Antigo Testamento. O que Deus... Quer dizer, a gente nunca vai saber o total, né? A gente tem uma ideia do que Deus queria. Vamos entender isso aqui, então. Deixa eu aumentar aqui o ganho da página para ficar mais nítida. Agora tá legal. Agora eu volto a conseguir ver lá. Ó. Agora tá certo. Vamos lá, então. Ó, propósito de Deus. E aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel, para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram e chegaste a ele. Isso está lá em Êxodo 34, 29 a 30. Há uma metáfora aqui também, porque quando você conhece Deus, você volta espelhando Deus, né? Por isso que o Imago Dei, que o Wesley trabalha na sua homilia, ele resgata essa questão da imagem e da semelhança. A gente confunde imagem com semelhança. E tem muitos teólogos que agonizam ainda. Eu não agonizo mais porque eu cheguei a uma compreensão razoável. Não que saiba tudo, mas razoável. A semelhança quando fala que o homem é ser criado à semelhança e imagem de Deus, né? A semelhança está na questão da eternidade, porque o cavalo que ganhou a exposição não é eterno, vai morrer e acabou a alma dele, né? Agora a gente vai morrer e vai continuar vivendo na eternidade. Então, aí já somos semelhantes. Em relação ao pensar, o agir, as decisões, coisa que o animal não faz. Uma árvore não faz isso. Eles trabalham por instinto e por cadeia de repetições. Então, aí nesse ponto nós somos semelhantes. Agora, a gente perde a imagem quando o pecado tira o brilho de Deus. Eva devia ser, e Adão devia ser 2 seres humanos assim, lindíssimos, perfeitos. O cara viveu quase 1000 anos, né? O pecado estragou muito, o pecado estragou demais.
Então, assim, eu acho que, assim, a glória de Deus é tão maravilhosa que Deus não fez esse corpo para o pecado, né? Por que nós temos problema com o pecado? Porque não fomos feitos para pecar. Por que a gente tem problema com o trabalho? Que não foi feito para trabalhar, tem isso também. Por que nós temos problema Não, não parece engraçado? Não, parece engraçado, mas analisando bem, por exemplo, por que nós temos a moda de roupa, que toda hora estamos vestindo, mudando, mudando? Porque a gente não foi feito para vestir roupa. Pois é, então, o pecado muda tudo, cara. Aí quando você aceita Jesus e você começa a reproduzir Deus, você volta à imagem de Deus, à imagem do amor. A pessoa fala, aquele cara bebia, não está bebendo mais, ó. Aquele cara é um assassino, cumpriu pena, está firme, agora é um irmão em Cristo. Olha só, porque ele mudou, a imagem de Deus mudou na vida da pessoa, tá entendendo? Isso é que é a imagem de Deus. Por reproduzir, as pessoas veem algo em você e diferente, falam, está mudando. Nesse episódio, que foi o primeiro reencontro de Deus em contato de volta com o seu povo, ele deixa nítido através do rosto do patriarca seu intento. Deus queria se revelar ao seu povo. Posteriormente, Moisés percebeu a segurança da glória. Ele disse, só vou se a tua presença for conosco. Ele teve a visão da glória. Então ele vê a glória e não abre mão da glória. Quem tem contato com a glória não consegue mais se adequar à vida normal. Começou, né? Começou. É isso mesmo, né? Não tem como. Se você quer ver Deus, terá que ir até a última fronteira, o véu da graça. Porque a última fronteira é a sua glória. Moisés montou a tenda de revelação no arraial. Era o seu ponto de conexão, em pleno deserto. Onde está o seu ponto de conexão? Sabia que o que separava o santo do santíssimo era um véu e a fumaça do altar de incenso. Então, a última barreira é a graça. A última barreira da graça é a glória. Meu Deus, a última barreira do pecado é a graça. Venceu o pecado, se encontra na graça. A última barreira da graça é a glória. E aí você tem o átrio, o santo e o santíssimo. A alma, o corpo, a alma e o espírito. Tá pegando? Uau. Tremendo isso aqui, muito tremendo. Saul perdeu a glória e assim perdeu o reino. Perdeu o favor de Deus, ficou sem glória, sem presença. Ela se retirou. Então Deus envia para Davi, porque Saul perdeu a glória, perdeu a presença. A glória foi transferida. Logo em seguida, Samuel ungiu Davi. A glória não fica vazia um segundo, porque Deus não opera com alguém no vácuo. Ele enche e depois envia. Aí você vai entender por que essa é a pergunta que eu tinha. Por que Samuel consagrou o Davi enquanto Saul estava no reino? Mas que é isso? O cara, tem um rei em Israel. Há uma diferença de você ser colocado pelos homens e reconhecido por uma democracia, e outra coisa é estar reconhecido pela glória de Deus. A glória saiu do rei. A glória não fica vazia, ela procura outro rei. Então, quando você sai da presença, sim. Pois não. Quando ele Davi, quanto tempo ele ficou no cargo? Então, Precisa. Tem um tempo definido, eu não prestei atenção nisso, não. Porque logo depois ele é morto na batalha lá em Gilboa, e Davi assume, né? Não lembro, não tem esse dado. Mas foi um bom tempinho ali. E, o Saul faz coisas que não precisava fazer. O Samuel atrasou para o sacrifício, ele sacrificou. Ele não era sacerdote. Deus mandou matar todo mundo lá, até o rei Agag. Ele trouxe o rei Agag com ele. Entendeu? Então, o nosso problema é o rei Agag, né? Deus manda destruir, porque ele viu assim que o gado era bom, o tal, isso aqui, vamos pegar e conserva o rei. Então a gente não traz o Agag, depois lá na frente a gente vai ter problema com Deus, né? Então você entendeu? Davi foi ungido porque, na verdade, a unção passou de Saul, veio para Davi. Então qual que é o propósito da glória nesse caso aí? A glória tem que estar sobre você e não adiante. Se ela vier de frente, você morre. Eita. É, Quem pegou aí? É, Moisés foi o humano que mais perto chegou, mas ele viu Deus pelas costas. Quando Jesus falou, glorifica-me com a tua glória que eu tinha antes, estava dizendo,
pai, estou com saudade de casa. Eu falei com vocês da fenda na semana passada? É exatamente isso aí. Quando Moisés saiu da nuvem, da revelação, e viu o povo adorando um bezerro, quebrou as 2 tábuas. Líderes fora da nuvem quebram ovelhas. Bom, vou até pular isso aí, nem vou explicar isso não. As pessoas não temem você, elas temem a glória de Deus investida sobre você. Pois o povo disse a Moisés, vai tu e falar com ele. Uma das funções do arrebatamento é te levantar do chão para te colocar no nível da glória, que é frente para Deus. Pois para falar face a face, o nível é esse. É interessante, hein? Porque assim, ó, quando Deus desceu ao nível da terra, era o que ia dar, era dar uma explosão. O povo falou assim, não, Moisés, vai lá e fala tua coisa, sobe lá. Que Deus só pode ser falado, ser ouvido e comunicar no altar. Por isso tem vários altares, né? Altar da família, altar da obediência, altar da fidelidade, altar do financeiro, vem por aí fora. O rosto de Moisés brilhava e foi tremendo, mas por quê? Porque quando você tem a glória, ela te restaura o estado original antes do pecado, e assim poder ver a Deus face a face. Quando a glória chega, está dizendo assim, era assim que eu queria você. Era essa versão. Você tem dentro de você uma versão melhor do que essa que eu estou vendo, que você sabe. Deus tem uma versão dentro de você, que ainda não, talvez não se saiba ainda, né? Mas Deus tem. Deus tirou Abraão de Abrão, Sara de Sarai, Paulo de Saulo, Pedro de Cefas. Ele tirou a melhor versão. Deus tem a melhor versão aí. Eu estou procurando a minha cada manhã. Cada manhã eu me levanto e procuro a minha melhor versão. Senhor, eu preciso melhorar hoje. Preciso melhorar hoje. Só depois que Moisés tirou os sapatos, o conforto, pisou nas pedras e foi o que Deus se revelou a ele. Por quê? Graça vem de graça, mas ver a glória tem preço. O sapato era conforto, proteção e passado. Vamos pisar em pedras e o nosso conforto é Deus agora. Nossa proteção é Ele. Já expliquei para vocês aqui, né? Porque o sapato naquela cultura hebreia significava o passado. Expliquei isso aí, não? Não. Uau. Na cultura... Tá, vamos lá. Por que é que tinha aquele costume de lavar os pés, já viu? Lá no Oriente Médio, não dá cafezinho quando chega, lava os pés. Que geralmente chega numa casa e fala, quer um cafezinho, né? E a pessoa fala, não, tem um Wi-Fi, tem um Wi-Fi. Geralmente você, lá no Oriente, é comum chegar e lavar os pés. Sempre tinha uma bacia, um canto para lavar os pés, porque a caminhada, o terreno arenoso, a poeira, e os pés davam alívio. Então, era lavar os pés. Então, os pés eram importantes. Os pés significavam o passado. Quando Deus se revelou a Moisés, Moisés viu Deus, viu assim aquela glória, o Senhor falou que tira os sapatos que você está. E aí você fala, poxa, mas Deus se preocupar com um sapato uma hora dessa? Não, Deus está dizendo, deixa o passado, você vai ter uma nova revelação. Então, para você receber revelação nova, tem que deixar o passado. O passado ocupa o lugar de Deus, e não pode. Moisés conhecia um Deus chamado Amon-Ra, conhecia um rei do mundo que era Faraó. E o Senhor falou, agora você vai conhecer o Deus do universo e o Senhor do universo. Mas eu não posso me revelar a você com esse Deus do seu coração e esse faraó. Tira esse sapato, fique descalço na minha presença. Descarrega, formata tudo, que eu vou colocar meus programas agora. É isso. Tem gente que vem para a igreja trazendo Reagag, trazendo faraó, o Amon-Ra. Aqui é lugar de desvencilhar, de ficar descalço. Só que ficar descalço lá é terrível, naquele lugar. Eu já pisei lá várias vezes. Você andando uma hora, você corta o pé, porque tem muita rocha sedimentada por causa da erosão. E é um calcário, o calcário ele é afinado. Então, andando descalço, você sangra os pés. Até então, Moisés estava calçado. E o calçado defendia ele das cobras, dos escorpiões. Era a proteção dele. Agora não tinha mais proteção, agora era só Deus. Então ele começa a sentir a pedra. Mas Deus só fez isso para revelar a glória. Porque graça é de graça, glória tem preço. Vai doer um pouco, mas você vai ver a glória. Vai sangrar um pouco, mas você vai ver a glória. Tá pegando, gente? E a questão dos pés ainda, eu falei o paralelo dos pés da cabeça, da serpente, do negócio todo lá? Não? São 2 turmas, tá vendo? Eu tenho que ir perguntando para vocês, para não confundir a cabeça. Você vê a ênfase da Bíblia com relação aos pés, gente, e a cabeça, coisa incrível, incrível.
A cabeça é o governo. A cabeça. Ih, não trouxe minha extensão. A cabeça é o governo. O pé não dá, não tem jeito. Eu tenho que ter extensão, não trouxe. Mas se empurrar, perde o quadro. Tá indo? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vai, vamos ver. Ah, valeu. Pronto. Ok, vamos lá então. Deixa eu botar aqui no quadro. Deixa eu pôr no speak para aparecer. Vai aparecer eu sozinho aí agora. Vai, aí, apareceu? Todo, né? Ok. Na Bíblia, gente, a cabeça. Ô, Márcio, obrigado. Ó, tá limpinho. Ah, vou não escrever, não. Tá tão bonito o quadro. Ok. Na Bíblia, cabeça está ligada ao governo. Governo. E os pés está ligado à autoridade. Autoridade. Ok? Hã? A câmera não dá para ver. E agora? Não? Ué? É embaçado. Eita. Aí, acho que ela foi. A marcha tocou, a marcha tocou. Sabe por quê? Porque são mãos argentinas. Vamos lá. Então, o governo. Cadê o meu Uruguai não veio hoje não, hein? Os uruguaianos os uruguaios estão pisando na bola, hein? A cabeça é o governo, os pés é a autoridade. Vamos lá então. A Bíblia fala lá, Deus já falou sobre isso no começo do mundo. Ele falou lá no episódio do Éden, que a semente, me ajuda aí. O que ela vai fazer? Tem a semente e tem a serpente. Dois S aqui, ó. Opa! Aí! A semente vai fazer o quê? Pisar na cabeça, né? Opa, da serpente, ok? Mas e a serpente? Ferir aí o calcanhar de quem? Da semente. Ou então, Jesus esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente é filha do calcanhar. A autoridade é o pé. Ela fere o calcanhar. Aí Jesus fala lá, toda autoridade me é dada. Por quê? Porque cabeça esmagada não tem cura, pé ferido tem. Bem-aventurado a cabeça dos que levam boas novas. Como é que está o texto? Bem-aventurado os pés. Por quê? Quando você pega, você leva autoridade. A autoridade cura enfermo, a autoridade expulsa demônio, a autoridade salva vidas, a autoridade do evangelho. Mas seria outra linha de pensamento. Deixa eu terminar aqui primeiro. Segura aí. Aí você tem lá, você tem a mulher pecadora lavando os pés de quem? Os pés. Ela está lavando e seca com o quê? Da onde? Da cabeça. Vamos lá. O seu cabelo possui um DNA. É um chip. O seu cabelo, na verdade, é um chip. Esse tem toda a informação. No caso do Walter, não tem mais, né, Walter? Mas, não, deve ter umzinho lá, Walter. Tem um chipzinho aí. Aqui, ó. Ali tem um. O Itamar, então, o Itamar esquece. Vamos pegar na barba, de repente funciona. Então, assim, o cabelo é um DNA. Ó, gente, eu brinco porque é minha família, Ó, é minha família. Ó, o DNA no cabelo tem todo o DNA, certo? Quando a mulher, lava os pés da autoridade, ela está dizendo para Jesus: tu tens autoridade sobre a minha genética para mudar a minha vida, para mudar o meu DNA, para mudar o meu conceito de vida, de anatomia, de pessoa. Então, ela lava os pés com o quê? Com água? Não, com óleo. O que é o óleo? O óleo é a dispensação do Espírito Santo. É a obra que o Espírito Santo faz na vida através de Jesus. Os três estão ligados. Eu, Jesus e o Espírito Santo. Então,
Quando ela molha o cabelo, ela enxuga o cabelo, está dizendo, a nossa vida, o nosso DNA pertence a essa autoridade sobre nós. A minha cabeça, estou dando o governo para que a autoridade venha. E esse óleo é o trabalhado Espírito Santo. E por que teve que ser uma mulher? Não podia ser um homem. Porque a mulher fecunda e o homem não fecunda. Quem estava naquela tarde aqui das mulheres, aquele dia que eu falei sobre isso? A Nete estava, não estava? Toda grande virada bíblica tem a mulher no jogada. Por que o diabo tentou Eva, não tentou Adão? Porque Eva fecundava, Adão não fecundava. Se ele convencesse a mulher, ela daria luz ao pecado, como ela deu. Porque ela fecunda, o homem não fecunda. Por que tudo que reproduz está no feminino? A água, a chuva, a terra, a nação, a flor, a bênção, a graça, a dívida, a luta, a morte, a vida, a vitória, a derrota, a nação, as leis, a árvore, a planta, a terra. Por quê? A semente não está não há nenhuma reprodução em masculino. Sabe por quê? Porque é onde é a porta da fecundação. Quando a Bíblia fala que os anjos foram falar com Abraão, por que falaram com Sara? No particular, o alvo deles era Sara, porque Sara que fecunda, não Abraão não fecunda. Por que o Moisés cai no cestinho logo no quintal da casa do faraó, da mulher, da filha do faraó, Hatshepsut? Por que sai ali o Hatshepsut? Hatshepsut é a mulher do Tutmós II, que deu filho a Tutmós, ela foi a mãe adotiva de Moisés, que ela não podia conceber. Aí a concubina dela, Sete, casou, teve caso lá com o Tutmós II e nasceu o Tutmós III. Mas isso é outra coisa. Então, quando o cestinho de Moisés, vem no rio, por quê? Porque que vai logo no quintal da filha do faraó. Por quê? Porque ela era mulher, porta nativa, fecunda. Quando ela pega Moisés para criar, ela está fecundando a libertação de Israel lá na frente. Não podia ser outra mulher, tem que ser a sangue real. A filha do faraó, legalidade. Ela cria Moisés e dá legalidade depois da nação sair. Está pegando? Pegando ou não? Vou chegar lá. Quando o anjo Gabriel fala lá sobre o nascimento, com quem que ele fala? Por que não fala com José? Porque ele não fecunda. Desculpa. Porque ele não fecunda. Quem fecunda é Maria. Jesus disse, o primeiro milagre, o milagre daquela... quer ver? A samaritana, ela não é de Israel, ela é Samaria. E ela traz toda uma cidade. Por que ele não falou com o samaritano e com a samaritana? Porque ela é porta nativa. E a cidade que veio toda, é a única vez na Bíblia que fala que veio uma cidade, porque representava toda a humanidade. A mulher fecundando para a salvação. Não é que ela salva, não é que ela cura. É através dela, da fecundação, a lei natural obedece. A lei sobrenatural só é exercida depois de uma lei natural. Então, você vê que na ressurreição, que você lembrou ali, o homem não podia ver Jesus para fecundar a doutrina da ressurreição. O que aconteceu com os homens quando o sepulcro abriu? Desmaiaram, eles não podiam ver, eles iam cortar. Eles desmaiaram, eles não podiam ver. Aí a mulher viu, fecundou a ressurreição. Por isso que você visita uma pessoa como pastor, essa história é muito antiga. As irmãs falam assim, eu já falei com o Valdemir, eu já falei com o Antônio, cabeça dura. Eu já falei, ela não falou, ela abortou. A mulher tem o poder de aborto também. O marido pode falar assim, marido, conseguimos ali nós conseguimos, vamos montar uma oficina. Zefa, vamos montar uma oficina ali na esquina do Zezinho. Lembra aquela esquina? Ela fala ali, e não vai ninguém. Não vai ninguém, ela acabou de abortar. A ignorância que a mulher tem, a mulher ignorante, ela vai matando tudo porque ela não sabe que está usando a lei. Repita comigo. O diabo trabalha... Não, diga, Deus perdoa a ignorância. O diabo
faz a festa. Porque o diabo não erra, ele faz você errar. Então, quando o pai fala assim, olha, fala para a mulher, esse ano nós vamos colocar fulana na faculdade. Está apertado, mas vai dar graça. E a mulher fala assim, graças a Deus, Deus vai dar graça. Se eu não conseguir, ela acabou de fecundar, do trono vai sair o recurso. De algum lugar vai sair o recurso. Porque ela fecundou no mundo espiritual. Quando a mulher pecava no Antigo Testamento, era ela que ia com cântaro levar para o sacerdote. Não era um homem. Cântaro d'água. O que ela fazia? Demarrava no chão. O que ele fazia? Pegava o lodo. E ele perguntava, há pecado em sua casa? Ela dizia, amém, amém. Por ela e pelo marido. O marido que pecou. Ela que levava o cântaro e tomava água, porque ela era o protótipo da cruz. Aí ele fecundava o amargo é o pecado do lodo. E ela fecundava a cruz. Tá pegando, pessoal? Sabe? O que é? A, a, a moeda no mundo espiritual, ela é a fala, que é a fala feminina também. A fala reproduz, né? O dinheiro que a gente usa aqui é o real, certo? O mundo espiritual é a fala. Oi? Não. Não, o mundo espiritual é a fala. Não, você vai entender o que eu vou falar. Deixa eu chegar aí. Você vai entender agora. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Nunca tive com ele, não conheço, nunca vi. Quantas vezes Cristo pergunta para ele que se ele o ama? Para pagar as 3 contas. Tá tudo pensando. Tudo que você fala, você abre uma conta para o diabo ou para Deus. E se não pagar, o diabo oprime com a sua conta aberta. Por isso que é para você orar e falar, Senhor, eu libero toda a palavra que eu falei, tudo que eu disse, porque o diabo está trabalhando com isso, está te oprimindo, te oprimindo, te oprimindo. Você não sabe por causa da ignorância. É uma lei da fecundação. Está aí porque a Bíblia... Quem que foi que salvou Israel daquele massacre do Riachuelo? Foi a Esther. A mulher está sempre na jogada. Sempre na jogada, sempre. Ela é fecunda. Ela é fecunda. Ou aborta. Então, a mulher, sem saber, ela aborta. Porque o marido entra com propósito. Tipo na gravidez, o sêmen. A mulher com o óvulo. É ela que vai dizer sim ou não. Você sabe disso. O homem sozinho não decide nada. É o óvulo. É ela que decide. Então, quando o homem fala assim, olha, vamos tentar, esse ano, vamos tentar pagar nossas contas. Ela fala, vai dar não. Não vai dar mesmo, não vai pagar não. Ela abortou. Ela abortou no mundo espiritual. Por isso que é para falar que tem que dar a concordância. O homem fala assim, nós vamos fazer isso. Ela fala, amém, amém. Pronto, fechou. O recurso vai sair de algum lugar. É a ordem de Deus. Está na palavra. Está pegando, gente? Voltando ao que a Márcia falou, dos pés. Ali é uma expressão de santidade. Eles cobrem com os 2 rostos, né? Os rostos, né? Com duas os pés, com 2 eles vão. Porque eles mesmo sendo santos, eles não têm coragem de olhar a presença de Deus. Aí só uma questão de decisão de santidade. Mas é isso aí, pessoal. Tá certo? Ah, tá. Não, você pode usar como uma metáfora. Mas a linguagem, com sangue ou sem sangue, ela funciona. Pedro falou assim, sobre esta palavra, lançaria a rede, né? Você fala, sobre essa palavra, sobre essa palavra. Depois de Jesus também pede isso também. Quando ele fala, está consumado. Sangue branco é o sêmen. Sangue vermelho. Agora, tem que ver, né? Esse âmbito assim, espiritual, lado profético, lado da magia, lado de portais, para receber a autoridade, pegar o No nosso caso, a gente está preocupado só com o sangue de Jesus. Agora, o resto aí
Nesse caso, Léo, vai entrar aquela questão da ação humana. A ação humana, a concordância humana libera a atuação sobrenatural. Eu estava expulsando um demônio lá em Resende, e o demônio não saía. Aí eu falei, não, quando não sai, você sabe que está sendo alimentado em algum lugar. Aí você pode orar por ele, você ora para alimentação. Algum lugar que está sendo alimentado, aí você ora na alimentação. Tem alguém que está alimentando esse demônio lá em algum lugar, algum terreiro, uma cruzilhada. Aí você ora expulsando na alimentação, o cara automaticamente ele é. Então é a ação humana, ela libera a ação sobrenatural. Aí você pode usar o chá, o sêmen, o que você quiser, o sangue, o ritual de sangue. Fez um ritual ali, uma ação humana, qualquer uma. Nesse caso aí, eles usam falar isso no negócio de sangue só para daquela, né, uma coisa mais mística, né? Mas basta vocês, por exemplo, quando eu alugo uma casa, eu compro uma casa, eu oro em todos os quartos e desfaço qualquer tipo de coisa que foi falada ali, feita naquele lugar. Ali pode ter tido um estrupo, pode ter tido uma traição, pode ter tido um roubo, uma mentira, um argumento que alguém usou para contra alguém, e eu desfaço as alianças feitas ali. Porque, claro que a mim não atinge, eu sou crente, mas o diabo oprime. Ele fica dando o bafo dele do lado assim, ó, porque ele tem lá, ele tem coisinha lá, tem que desfazer o que está lá, entendeu? Por isso que a gente compra roupa, faz a compra e chega em casa já ora, já libera tudo, porque eu não quero nenhuma aliança comigo, me enchendo a cabeça, entendeu? Não vai pegar em mim, mas vai ficar oprimindo. Ele fica assim, olhando assim, ó, tem coisa minha, ó, coisa minha, coisa minha. Ele fica assim, só rodando, ó, tem coisa minha. Né? Você não vai pegar, mas oprime. Então já libera, tudo já vai, já fica tudo certinho. Só depois que Moisés tirou os sapatos, o conforto pisou nas pedras, foi que Deus se revelou a ele. Por quê? Já falei. Quando viu o templo, tá bom, ok? Quando viu o templo, se rasgou finalmente da igreja. Ah, tá. Quando o véu do templo se rasgou, ali, ó, a questão do véu, né? Finalmente a igreja invadiu o lugar da glória. O lugar do Santíssimo é o depositário da glória. O noivo diz vem e agora diz vai. Ó, o lugar santíssimo é o depositário da glória. Tá pegando, gente? O processo de santidade proposta por Deus no AT é também capacitação para o ministério. Davi era pequeno e Saul era grande. Davi tentou ser como Saul, mas a armadura era pesada, ele limitava a coordenação motora. Nunca tente usar as armas que não são suas e que Deus não te deu. Seja limitado em suas limitações. Eita. E armas de Saul desviado não serve para Davi ungido. Olha, arma de Saul desviado não serve para Davi ungido. Santidade traz a presença de Deus, e esta presença faz você ser ilimitado e forte para vencer as suas fraquezas. Davi derrubou Golias do seu jeito. A sociedade quer que você seja grande, mas tire tudo que a sociedade te colocou e vá com o que você tem, a presença de Deus. Não se preocupe em ser grande, seja apenas você, com o Espírito de Deus. Amém? Sueli, você está bem? Você quer descansar? Dente, filha? Oh, Jesus, aí não, hein? Sabia que a dor de dente tem um processo aí, ó. As 3 piores dores do corpo humano: dor de parto, dor de dente, dor de ouvido. Não, as pesquisas dizem que se aproximam. Parto, dente e ouvido. Vamos para Gênesis. Dor de parto, dor de dente, dor de ouvido. Dor de ouvido. Quando Deus falou, Eva escutou, mas não ouviu. Uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. Ela desobedeceu. Desobedecer significa deixar de prestar atenção. Dor de ouvido. Quando ela mordeu a fruta, contraiu os lábios, o primeiro contato foi com o dente. Dor de dente. E a consequência, dor de parto. Obrigado, Sérgio, pela sua participação na aula. Até na dor você ensina. Até na dor você ensina. É. É. A primeira coisa que Davi fez foi trazer a arca. Assim que Davi assume, gente, a primeira coisa que ele faz é trazer a arca. Traga a adoração de volta ao seu valor. As coisas só funcionam quando Deus assume o seu lugar de comando. Porque a adoração atrai a glória, e a glória é a presença. Mais do que ela faz, eu quero a sua presença, porque sua presença
é a sua glória. Gente, eu não quero as bênçãos de Deus. Eu quero é Deus. Porque só as bênçãos podem, de vez em quando, falhar. Deus presente é a bênção constante. Há um lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Adão tinha um jardim. Moisés tinha uma tenda exclusiva. Daniel tinha o seu espaço de sala. Jesus manda entrar num quarto e fechar a porta. Você precisa encontrar o seu lugar de intimidade. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus deu para Adão uma mulher no jardim e Adão levou ela para o túmulo. Jesus pegou a igreja no túmulo e trouxe para o jardim. Adão recebeu a mulher no jardim e deu ela no túmulo. Cristo pegou a igreja no jardim, no túmulo, e deu ela no jardim. A diferença é essa. A presença da glória supre necessidades. Em João 6, agora você vai arrepiar. Agora você vai arrepiar os da alma. Em João 6 diz que o povo estava com Jesus. Estava 3 dias sem comer, ninguém sentia fome. A presença supriu, ela tira o desejo da carne. Na presença da presença, há suficiência para tudo. Jesus manda o povo sentar sobre a relva. No Antigo Testamento, o que Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada faltará. Quando Jesus manda eles sentarem sobre a relva, o que ele quis dizer? E o que é relva? Se não capim, que a ovelha come, grama. Quando a glória opera, cria abundância na crise. No momento de maior falta, o bom pastor oferece sentar sobre a fartura. Cara, essa é boa. Essa é muito boa. Ô, rapaz, ovelha não come capim? 3 dias com o pessoal sem comer, eu falo, pode sentar na fartura. Aleluia. Se você conseguir atravessar o véu da glória, vai dar de cara com o próprio Deus. Quando a glória opera, cria abundância na crise. A glória é a última fronteira da igreja. A presença da glória garante que tudo acontecerá de acordo com o propósito. Ela é o incensário entre o santo e o santíssimo. Para ver o santíssimo é preciso estar no santo, ser santo. Antes da cortina do santíssimo fica a fumaça da presença. Glória a Deus. A glória é a única coisa que ele não dá a outrem, porque ele é a glória. Então ele jamais dará de si mesmo quando o nosso corpo não pode aguentar. Ele não pode dividir sua glória porque ele é indivisível. Davi foi ungido com o melhor azeite, 1 Samuel 16:34. Sendo que o melhor óleo era para a lâmpada, ou seja, candelabro, menorá. Eu falei semana passada, foi sobre isso? Este candelabro significava a glória. Era a única peça do tabernáculo que não possuía medida, porque a glória é sem. Eita. Deus não dá a sua glória, mas derrama o melhor azeite, que é a sua presença sobre o fiel. A natureza anuncia a glória de suas mãos. Você carrega a glória. Davi dançou muito quando viu a arca, porque a presença da glória não deixa ninguém parado. Por isso que a presença não para. Glória é movimento para todos os lados. Adoração atrai a glória e a glória atrai a presença. E a presença atrai o propósito. Sim, o que vem direto da glória não se perde. Antes de querer vencer o pecado pelo alto esforço, se envolva com a glória. Sua presença tira o desejo de pecar. Este era o propósito de Deus ao se revelar no Antigo Testamento. Eita! Glória a Deus. Sabe por que Davi fala no Salmo assim? Que o cálice transborde, né? Que o teu cálice, isso. E o meu cálice, unge-me na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. Vamos lá. Eram 3 unções, tá? A unção para profeta, chifre de carneiro, tá? A unção para rei, chifre de carneiro, pá. A unção do sacerdote, chifre de carneiro. Davi disse, eu quero todos. Eu quero toda a unção. Eu quero transbordar de óleo. Derrame tudo sobre mim. Eu quero ser rei, eu quero ser profeta, eu quero ser sacerdote. Porque ele era o protótipo de Cristo. Tá pegando? Cristo foi rei, profeta, sacerdote. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus é fiel. Isso é que é Deus, essa é demônio. Aleluia. Vamos prosseguir mais uma ou não? Vamos mais uma? Vocês estão bem animados hoje, né? Vamos mais uma.
Mais uma. Agora vamos então para a aula 11. Então, aula 11, módulo 1, disciplina 3, Antigo Testamento. Peraí, alguma pergunta, alguma participação? Já teve pergunta no meio aí, né? Mas mais alguém? Pode falar, Lisiane. Ah, vai trazer para mim uma aguinha? Obrigado. Estou com sede mesmo. Obrigado. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer me ajudar também? Corrigir? Melhorar? Sim, exato. Exatamente. É por aí. É por aí. Toda vez que o Adão se ausenta, o diabo chega perto, né? Da mulher. Ah, obrigado. Hum. O inferno reproduz, ele reproduz, né? O inferno, o céu e o inferno reproduzem, se recebem. Agora o que está no céu reproduz. Ao Mishnayim lá, que a gente falou da água que está movida no céu. Não, mas ela reproduz, ela reproduz. Então, no sentido de função é feminino, né? Aí, no caso é semântica, né? Quem está na semântica, entra na semântica. Quem está na semântica. Vamos lá, ao número 11, o caso dos nefilins. Aí sim, aos nefilins. É, eles são lá da... Eles, eles são de Córdoba. Nada a ver, né? Ok. No capítulo 6 de Gênesis, obrigado que me deu água, foi você, Renate? Obrigado. No capítulo 6 de Gênesis, fala sobre os nefilins. Sabe o que é nefilim, Carla? Hã? Tem nem ideia, né? A palavra nefilim vem do hebraico, Carla. Em muitas versões, a tradução parece como gigantes. A palavra gigabyte, giga, é disso aí, ó. Até porque a Septuaginta, quando traduziu a palavra da Torá, trouxe o termo gigas, quer dizer gigantes. Gigabyte. Não é interessante? Porém, o step também é cultura. Porém, uma variante da raiz hebraica de nefilim tem seu significado como o que cai, ou caídos. Então, sugere-se que esse sentido de caídos esteja ligado à natureza, à inclinação humana, ao pecado, à perversidade, à desobediência. Mas ainda há uma corrente semântica hebraica que traduz como aqueles que caem sobre os outros. E, nesse sentido, tornam os nefilins pessoas tiranas, mas devastadoras, subjugadores e outros. A menção bíblica era que eles eram poderosos com comportamento maldoso, voluntários e por escolha de serem maus. Esta palavra apenas é elencada duas vezes, a primeira em Gênesis 6:6 e em Números 13:33. Portanto, não são os mesmos, né? Porque a primeira leva morreu no dilúvio. A gente vai chegar lá. Tese 1. Tese 1. Os nefilins eram uma classe de criatura que não eram humanos. Isso é uma tese que fala, tá? Você vai ouvir isso. Ah, não eram humanos. Porque era um anjo, casou com as mulheres e tal. Vamos lá, calma. Vamos aí. Vamos aí. É mesmo, ela não está hoje não, hein? Ok. Os nefilins eram uma classe de criatura que não eram humanas. Ok. Este pensamento é encontrado em antigas traduções judaicas, nas linhas teológicas hebraicas, diferenciadas do comum aceito, pelo simples fato da menção bíblica na frase os filhos de Deus. Quer dizer, quando fala os filhos de Deus, acho que são anjos, né?
E esses filhos de Deus eram anjos caídos que tiveram filhos com mulheres. E esses filhos tornaram-se gigantes na terra e cheios do maior índice de degradação e maldade. Isso é a tese. No entanto, essas afirmativas não passam de contos, lendas, tradições, porque na Bíblia não há qualquer menção oficial de terem sido anjos ou nefilim. A Bíblia não fala isso, gente. Entendeu? E, não fala que é anjo, fala que é filho de Deus. E ainda a Bíblia ensina que... Mas eu vou chegar lá, porque quer falar filho de Deus também. Vou chegar lá. Calma. E ainda a Bíblia ensina que os anjos são seres incorpóreos e assexuados. Não emite esperma, possui outra estrutura e deixa a mínima razão para tal e não deixa a mínima razão para tal pensamento. Então, já está descartado essa ideia que eram anjos, né? Gente, você quer que eu leia de novo? Tá bem claro, né? A tese 2. A tese 2. Ele é um anjo decaído. Outra tese diz que poderia ter sido a mistura de linhagem. Essa é interessante. A linhagem de Sete, que era a restauração da de Abel, em contrapartida, juntado com a linhagem de Caim, marcada pela desobediência. Sendo assim, a união de uma geração que obedecia a Deus com outra que se envolveu com a linhagem de Caim, que eram perversos, e daí vieram os nefilins, supostamente filhos ou dos filhos dos filhos de Deus. E assim formou-se essa geração perversa ao ponto de Deus ser levado a destruir. Então, presta atenção, essa tese, para mim, é uma das mais coerentes, porque, nesse caso, os filhos de Deus seriam da linhagem de Sete, que substituiu a de Abel, tá? E aí, eles vão se reproduzindo e conhecem as filhas do Caim e casam com ela. E aí, dessa mistura, saíram esses malvados aí que chamam os caídos, né? Os nefilins. A questão de ser alto é uma questão de genética, né? Mas vamos falar sobre isso aqui ainda. Tese 3. A tese 3 diz que eles eram filhos de poderosos reis pré-diluvianos e por isso tinham prazer no desprezo, no abuso e na perversidade que faziam com as mulheres de um modo geral. Isso mesmo, que na cultura deles lá, o filho do rei, o rei é tipo um deus mesmo. Muito rei é considerado Deus. E o filho de Deus, então, o filho dos reis, né? Na cultura mesopotâmica, muitos reis eram, acabei de falar isso, eram todos como deuses, e seus filhos eram chamados filhos de deuses. Os nefilins eram realmente gigantes? O texto em Gênesis não menciona, mas é possível que fossem gigantes em força, feitos, fatos. A tradução era poderosos de influência e persuasão. Porém, em Números diz que eram homens valentes e famosos na antiguidade. Porém, os nefilins de Gênesis morreram todos no dilúvio. Hello! E os nefilins de Números não tem nada a ver com o outro lá. É outro tipo. Então já começa a ir mostrar que não é a estatura, é o comportamento, né? Eles colocaram. Assim temos, por exemplo, nós temos um presidente que não tem 2 metros, tem 1,60 m alguma coisa, sei lá. Mas o baixinho é poderoso, o que ele faz com relação aí? Olha quanto pano tem na manga aí, quanta gente com... Bom, deixa para lá, né? Então, é poderoso, não é? Não é poderoso? Não é na estatura, mas na influência. Assim, temos uma falsa defesa de que se trata de um comportamento e não um porte físico ou teor espiritual angélico. Permanece a ideia do caído, sim, no sentido de malvados, um nefilim desviado. O problema é o livro de Enoque, porque, mesmo não sendo inspirado, sendo apócrifo, detém um certo valor histórico. E lá fala dos anjos cognominados sentinelas, que eles tomaram as mulheres por esposa e geraram gigantes chamados nefilins. Isso aí, quem fala é o livro de Enoque, não é a Bíblia. Esses gigantes são tidos como tiranos, cruéis, destruíam as pessoas. Os arqueólogos Eric von Däniken e Zacharias Sitchin referem-se aos nefilins como gigantes em estatura, quando comentam os tablets da argila sumerianas, como Anunnakis, realmente um nome próximo da referência aos filhos de Anak na Bíblia, no Números 13:33. Na época do rei Davi, aparece o registro de Golias, mas depois as atas bíblicas não registram mais os gigantes. Vem a ideia de que foram dizimados, onde possivelmente foram todos dizimados. O Golias, descendente dos longínquos dos nefilins, mas bem inferior aos primeiros que aparecem no período pré-diluviano, que são
apontados como motivadores de destruição daquele mundo antigo, de acordo com conforme 2 Pedro 2,4 e 2,6. Então, a ideia que vem essa terceira tese aí? Que eram gigantes em comportamento, em malvadeza, em ruindade, não em estatura. Mas o livro de Enoque fala isso. O pessoal confunde, né? Lê Enoque e acha que é a Bíblia, né? Lê Genésio e fala que é Jesus. Então, tem que ter cuidado com isso aí. Então, mas é a estatura, que por acaso eram malvados também, mas nem todos eram assim. E nem todos eram, e também não são anjos, né? Acho que o maior problema não é nem a estatura, é os anjos. É porque a estatura é tida como o fruto da genética, tipo, teria sido os anjos. Mas os anjos são assexuados. Não, o anjo personifica o ambiente que ele está, ele se condiciona. Ele pode se mostrar grande para mostrar uma grandeza, mas ele não precisa, ele pode ser como a gente está. Esse é o antropomorfismo. No entanto, é bem distinta a separação que o texto de Gênesis faz entre os nefilins e os filhos de Deus. Presta atenção. De acordo com Adam Clarke, traduzir nefilim como gigante é uma forma equivocada da etimologia histórica. Gênesis faz claramente uma distinção entre os filhos dos homens e os filhos de anjos. Os filhos dos homens seriam os nefilins. No caso aí, não é de anjo de Deus, sabe? Os filhos dos homens seriam nefilins. Homens caídos, nascidos na terra, com a mente animalesca e diabólica, contrastado com os filhos de Deus, ou que seria dos anjos, né? Essa distinção seria entre os pecadores e os santos. Os nefilins teriam se tornado giborim, que no hebraico gabar. Eles prevaleceram, foram vitoriosos, que significa conquistadores ou heróis. Carl Frederick Cale France Delitzes também atribui a tradução do nefilim como gigantes a um erro. Segundo esses autores, a interpretação de Gênesis 6,4 é controversa, pois eles rejeitam com absurdo a ideia de que a passagem se refere à reprodução entre anjos, filhos de Deus, e filhos dos homens, produzindo uma raça de monstro, como se fossem semideuses, demônios e anjos homens. Segundo Keio Delitzes, os nefilins, ou seja, os tiranos, já habitavam na terra antes dos filhos de Deus, descendentes de Sete, terem filhos com as filhas dos homens, descendentes de Caim, e continuaram existindo depois que nasceram os filhos dessas uniões. De acordo com o estudioso H. Sais, aparece o termo Naplu em uma antiga do rei, inscrição antiga do rei Tiglat-Pileser I, onde o contexto narra ações poderosas e destruidoras. Interessante que a palavra Naplu era a mesma palavra que Nephilim, ou gigantes. Senaqueribe também menciona Naplu como um deus protetor. Então, vocês viram até agora o seguinte, vamos definir isso aqui então, vamos lá. Primeiro lugar, o que a Bíblia não fala, eu não vou comentar. Ela não fala em gigante. Ela não fala que era, desculpa, ela não fala que era os anjos que coabitaram com as mulheres, filhos de Deus. Na nomenclatura filho de Deus, você tem algumas suposições. Os filhos dos reis, que eram chamados de deuses, os filhos dos deuses, daqueles reis. Tá? Ou a linhagem de Sete, que coabitou com a de Caim. Mas vamos falar do gigante agora. Eu estou falando de um período que se situa no início da primeira metade do período paleolítico. Não, neolítico. Portanto, a era do ferro. Do cobre, a era do cobre. Eu estou dizendo de um grupo de pessoas aproximadas geneticamente, porque o Caim, ele casa com a irmã ou com uma sobrinha. Não tinha como. A reprodução genética era feita de irmãos. O incesto vai ser considerado a partir de Levíticos, quando a proliferação genética está dando absurdamente problemas sabe como é que é isso, né? Casar irmão com irmão, que dá. Então, Deus estabelece essa distinção para que não houvesse mais isso e desse prioridade a primos, parentes mais distantes, para que não houvesse essa anomalia, é a palavra. Então, eu estou dizendo de um tempo que poderia haver essa anomalia.
a combinação genética poderia. Eu não tenho a cadeira nessa área para falar sobre isso. Ele teria que ser aqui alguém que mexe com isso, né? Que possa explicar melhor. Então, a esposa do Giovanni, que é biomédica, ela podia dar uma explicação para nós aqui. Então, assim, pode ser, eu estou me sustentando em hipóteses chamado de, assim, ó, isso aqui, ó, não é aqui, ó, é razoabilidade máxima. Razoabilidade, isso é um termo ético, tá? Aqui eu não posso dizer, mas aqui eu posso chegar, eu estou batendo aqui, ó. Pode ser que foi uma questão genética, pode ser que foi uma combinação. Tudo tem que dizer, aquela, por exemplo, isso aqui é branco, tá parecendo que é branco. Tá. Não é isso, nós estamos chegando na concepção genética, que pode ter visto havido essa anomalia, o mais perto possível, exatamente. Para não dizer que é. Chega bem perto, falei, eu acho que, né? Está mais para cá do que para lá, né? É por aí. Então, tem que entender bem isso para não ficar confuso a cabeça da gente, né? Primeiro ponto, que eram anjos, descarta. A Bíblia não fala. Segundo ponto, filho de Deus, pode ter sido os filhos de Sete, ou pode ter sido os deuses lá. Agora, porque ele é um malvado, perverso demais, uma geração que veio daquela época com maldade, que o Senhor teve que tirar tudo e jogar água em todo mundo aí, no dilúvio. Que poderia ser a combinação do Sete com o Caim e deu esse rolo todo. Olha, pode ser que se refira, mas não nesse caso aí. Senão eu vou conectar os filhos de Deus aos anjos. Não, não me lembro dessa expressão. Quando os filhos de Deus vão se apresentar diante do Senhor, Satanás vem no meio deles, né? Ali é o segundo céu, o céu do governo, o céu onde Deus. Porque há uma dúvida aí, como é que o Satanás é expulso e agora está voltando de novo lá, ué? Que casa manjona é essa? Que ela é expulso de lá e está voltando lá? Não, se você pegar Ezequiel, ele fala assim, ó, ele está no plano A, olhando para o plano B. Geograficamente, ele fala assim, subirei e me assentarei naquele trono. Quer dizer, ele estava distante do local. Lá onde Deus está, ninguém esteve. Aí vai resolver aquela agonia teológica. Só subiu ao céu aquele que desceu. Peraí, e os que ressuscitaram e foram? Não, o que estava lá no terceiro céu, o céu de Deus, onde está sendo preparada a Jerusalém nova para a igreja, onde Paulo esteve e João, só Paulo e João que estiveram lá. Paulo disse, vi coisas que é impossível se contar. João não conseguiu falar, não escreveu, mas Deus deu privilégio a eles. Só ele. Então, o diabo olhava do ponto A para o ponto B e dizia, subirei ali. Por isso que Isaías fala, vi o Senhor no alto e sublime trono, inacessível. É impossível chegar até lá, né? Por isso a igreja vai chegar. E aí, quando os anjos se apresentam, vem o Filho de Deus no meio, aí você vai ter as potestades, as hostes, está tudo ali englobado. Nesse ponto, eu posso aproximá-los de filho de Deus, mas não especificamente no caso de Gênesis, como se fossem os anjos, porque a Bíblia não menciona. E você subentende o seguinte, aí vem a subentendência, olha que interessante a Bíblia. Para se apresentar no segundo céu, teria que ser em espírito, não pode ser em corpo. Então faz sentido que seria, você pode associar o termo anjo, filho de Deus para os anjos, nesse caso aí, entendeu? Mas não nesse caso aqui dos nefilins, tá bom? Mais alguma pergunta? Ou ficou pior? Tá tudo bem? Essa guerra, ele perdeu a guerra, céu, mas ele também perdeu o tal do seu poder, ou seja, Jesus derrotou. E antes dessa derrota, aconteceu, Satanás se apresentava e acusava de dois.
Sim, sim. Sim. Uma terça parte dos anjos. Alberi, são vários pontos que você está colocando aí. Eu teria que cortar a sua palavra em algumas partes. Vamos lá, vou tentar lembrar de algumas coisas aqui. O fato de ele ser expulso não significava que ele estava no terceiro céu. Veja, no segundo céu, onde está, Paulo fala, as regiões celestes, né? As hostes, os potestades, os principados, há uma organização. Lembra do príncipe da Pérsia, quando a Daniel orava, ele segurou a oração, o anjo não era guerreiro, ele ficou falando, eu estou precisando de ajuda. Aí vinha um guerreiro para abrir, para ele passar. Existe uma coordenação, para cada país ter seu príncipe, ter suas hostes. Quando o diabo não tinha pecado, no caso era Luzbel, ele estava atuando com os emissários de Deus. Esse céu tem um governo de Deus, por isso que você tem que entender reino dos céus e reino de Deus. O pessoal confunde isso aí também. O reino dos céus é o reino do governo. É um reino que se aproxima de nós e nos influencia. Reino de Deus é o reino dentro de nós. É o Deus que reina como Senhor. Tá. Lá no segundo céu, então, existem então, as potestades que atuam no mal e a turma do Miguel, do Gabriel, o pessoal que atua do bem, que é, no caso, os anjos do Senhor. O diabo é expulso desse grupo para esse grupo. Não que ele estivesse no céu, foi expulso lá daquele céu. No céu de Deus lá em cima, só Deus. Ali a Bíblia fala que três testificam nos céus, né? A palavra, que seria Jesus, né? E o Logos, o Espírito e Deus. Nesse terceiro céu, o próprio Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, a Bíblia fala que o diabo olhou e falou assim: subirei ali e estarei ali. A, a batalha que você se refere, segundo a Bíblia, ela dá mais ênfase para que tenha acontecido bem antes disso aí. Porque esse texto do Apocalipse aí, ele é refratário, né? Ele está mostrando, pode ver que ele está no passado, ele está no futuro falando do passado. É uma batalha que já aconteceu. Não necessariamente nos tempos que Cristo teria sido morto ali, não. Teria que conseguir calçar mais esse pensamento. Mas voltando à questão do reino. Então, quando o diabo se apresenta entre os filhos de Deus que vão ali, ele vai, Deus sai da sua, né? Deus comparece, porque ele tem um governo. Já viu lá Jó que ele fala assim, ó, vai o trovão, faz ali, manda um raio para lá, manda. Esse governo está no segundo céu. Esse governo é aonde entra as orações para mudar as circunstâncias. As ordens pré-ordenadas contra nós estão nesse segundo céu. Elas vêm para ser cumpridas. Deus incita você a orar, porque na oração ele consegue interferir no reino e mudar de situação, porque o reino vai operar. Por mais que você não queira, é uma consequência natural que esse reino opera. Então você pode mudar as circunstâncias pela oração. Então, mais ou menos assim, ó, Albeli, que eu vejo. Quando você lê esse texto sobre a batalha de Miguel, está ali com Miguel, ele está sendo um relato do que já havia acontecido lá atrás, dado aquela expressão que o diabo fala ali em Ezequiel, quando ele olha e Deus e cobiça o lugar de Deus e tem toda aquela situação. Eu não veria assim para o lado assim, lá do tempo já de Jesus, não. Não veria como isso, teria que calçar mais esse pensamento. Mas só pegar o cerne do Alberi é o seguinte, eu peguei mais ou menos o cerne dele. Como é que então, se Deus está sozinho lá em cima,
Como é que ele foi expulso de lá? Da onde ele foi expulso? Ele foi expulso do segundo céu, da parte que ele estava do lado de Deus, operando como servo de Deus. Agora ele é expulso e fica contra Deus, mas no mesmo céu. Tanto é que eles se batalham, se degradam. Efésios 6, capítulo 10, capítulo 20, versículo 20, fala sobre isso aí, né? Que é a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as hostes, potestades, que operam na região celestial, entendeu? Cai naquela situação que o problema não está dentro desse contexto da guerra, dessa parte. Exato. Agora, é que quando chega no Apocalipse, é um campo muito difícil. Apocalipse tem coisa assim que... Tanto é que eu comecei a fazer escatologia, eu parei. São tantas linhas que tem, tantas, mas é muita linha. É cada uma mais difícil que a outra de entender. Uma coisa eu sei, Deus está no controle e as coisas vão acontecer. O resto, a forma que vai fazer... porque... Olha, um livro que fala do futuro escrito no passado. Entende isso? O meu filho diz, eu tenho um filho que está estudando para... Ele vai fazer um curso lá de... Ele quer ser engenheiro da NASA. Ele está lá para engenheiro da NASA. Ele fala, pai, o Apocalipse mostra que a viagem no tempo, ela existe, viagem no tempo. Que o tempo parou, sai determinado. Você pode manipular o tempo e voltar, ver algumas coisas já aconteceram, e acho que vão acontecer. Ele fala, pai, é o Apocalipse, pai. Pai, leia a Bíblia, pai, leia a Bíblia. Porque é um livro que fala do futuro que vai acontecer, mas que aconteceu no passado. Como é que você faz? Né? Olha, esse é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Meus miolos caindo aqui. Desde a fundação do mundo. Como? Então ele foi morto lá? Olha, gente. Eu estou em Deuteronômio 39, 39, né? As coisas reveladas são para Deus, as incultas são para nós. Ali é uma alegoria da mensagem, né? Mas se ele... Mas, mas, mas usando a metafísica, já que você quer um papo inteligente, usando a metafísica, que você entende? Se ele criou o tempo, logo, ele é capaz de ter um tempo que ele não revelou que ele criou, que ele usa como segredo. E esse tempo poderá antecipar o tempo que ele fez. Ou seja, ele pode se adiantar, ele pode determinar um tempo em que para nós está lento, dentro de um cronograma cronológico, mas ele pode criar um tempo, ele pode brincar com esse tempo, ele pode correr lá na frente e falar, ei, cadê você? E voltar, e o tempo ainda existe, não, vai acontecer, ele já foi, já voltou. Por isso que nessa velocidade, que você não entende qual que é, quando ele vai, ele já voltou, quando ele voltou, nunca foi, não dá tempo, do passado ser... Não dá tempo do presente ser passado, nem do futuro ser futuro, porque ele já foi e voltou antes de tornar-se passado. Ele já saiu, já voltou. Então é por aí que você entende. Uhum. Ok, uma pausa de 5 minutos para a gente tomar um café e eu volto a comer ali os baconzitos. É brincadeira, Walter. É brincadeira, não tem baconzitos não. Aí. Aula número 12, Antigo Testamento, módulo 1, disciplina 3. Vamos agora à aula número 12. Ok. Muito bem, vamos terminar. Glória a Deus, hein? Terminamos. Essa aula vai ser rápida, gente. É só ler. Eu vou ler só o índice remissivo dos livros do AT. Essa aula é rápida, vai demorar nem 10 minutos. Mas eu vou ter que ler com vocês, tá? Isso aqui é informação que tem que receber, não tem como, né? Olha, o tema do Gênesis é o quê? Os começos ou quem é o autor? Pela tradição. A data. Olha, a Márcia fala em espanhol, mas lê espanhol, mas será que está respondendo? A apostila está em espanhol, está em inglês aí? Ok. Todos com a Márcia também. Vamos lá.
O Êxodo, qual é o tema do Êxodo? E o autor? O nome egípcio semita, significado tirado das águas. A data, 1440. Isso aí. Tendo como base a data de Salomão, em 1 Reis 6:1, né? Levítico, o tema de Levíticos. O autor e a data. Viu a sequência aí? Interessante, né? Livro de Números, qual o tema? Quem é o autor? E a data. Sim. Então, ele é pelo texto que Salomão pronunciou, quando ele falou, aí o registro, em cima disso, fizeram os cálculos e vieram. No paralelo, tem um cálculo também da humanidade, que se aproxima também. Mas é coisa de, assim, não é exato, sabe? Não é exato. Por isso que o pessoal, quando fala negócio do sábado, das datas, tem que ter cuidado, porque foi muito mudado, não tem uma precisão, tem diferenças. Você tem que aceitar por uma questão óbvia, mas é por isso. Olha lá, o primeiro. Vamos ler ali? Primeiro Reis. Quem pode ler? Quem pode abrir aí? Primeiro Reis 6:1. Lê para nós aí. O que está escrito? Primeiro Reis. Viu? Através disso aí, eles fazem a medição do tempo. Entendeu? Deuteronômio. Qual que é o tema? O autor do livro. E a data. Deuteronômio. Por que Deuteronômio, né? Deutero, o segundo, é a segunda lei. Porque o livro estava registrando, por exemplo, quais são as leis? São os 10 mandamentos lá. E o Deuteronômio, além dos 10, ele registra outros mandamentos que foi dado ao povo de Israel. Por isso que é Deuteronômio, o segunda lei. Pegou, pessoal? Muito bem. Livro de Josué, qual que é o tema? Agora, o autor aí, o livro não pode ter sido escrito 100% por Josué, tá? Pois registra acontecimento pós-morte. Como é que vai registrar como ele morreu, né? Em estilo diferenciado de escrito também. Porém, alguns registros são lançados pelo próprio Josué. É admitido que um escriba tenha compilado seus escritos e posteriormente acontecimentos, né? A data é isso aí. Não. Como é que é? Viveu o quê? Ah, sim. Isso. Eu e minha, a casa, a palavra casa ali, Mispahat. Na Mispahat é a aldeia, é o grupo, a tribo dele. É, a tribo dele, a tribo de Josué. Sim, sim, com certeza. Deve dar uns beijinhos na Miriam, não sei. Am, então, a Bíblia não é clara, mas não é porque também não carecia, né? O fato de Josué é elencado como um que saiu, ele é transitório do deserto para Canaã, ele e Caleb, os dois são transitórios, né? E depois ele faz a divisão das terras. Aquele caso de Caleb, que ele vai testar Caleb, amigão, tudo bem, o Caleb é o parceiro dele, né? Só, Deus te deu essa montanha, e tem gigante lá em cima. E você está avançado, e o Caleb fala, não, meus olhos estão, eu estou com força quando eu tinha jovem, pode me dar a terra aí. Aí deu a terra pro Caleb, daqui 1 hora e meia, você vê gigante rolando em cima, rolando. Pá, vai mais um, mais outro, mais um segundo, é o 9 aí, é o 10.
É muito detalhe pequeno, né? É muita coisinha. Você sabe, pode falar o nome dele. São muitos detalhes, né? Ele calçava 42. Oséias, de Num. O Josué foi um companheirão, viu? Desde o tempo lá do. Já estava naquela. E Deus viu nele, né? Graça para poder ele continuar com Moisés. E eu fiquei. Quando eu vou lá, é um momento muito triste quando eu vou em Pisga ali. A gente sobe Monte Nebo, sobe 20 minutos subindo. Pá, 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 pá. E você vê exatamente o local que Moisés ficou. Você pisa no local. E você vê, cara, que visão é aquela? Você vê todo Israel. Assim, fica nublado, você não vê. Você vê o vale do Mediterrâneo todinho ali. Aí tem essa hora na caravana é um auge. Porque eu tenho uma fase preparada. Eu falo assim, a gente fala toda a história, e conta, e o pessoal sente, sabe, a tristeza de Moisés. A gente fala assim, pois é, irmãos, Moisés não entrou, mas você vai entrar. Ah, a galera pula, velho. A galera pula. Dá a impressão que tá ali na história, né? Tá ali. Meu, você tá ali, você pega na pedra o negócio, tá ali na sua frente. Vale a pena, é uma viagem, vale a pena, sabe? Vale a pena. Juízes, qual o tema? Arrependimento e libertação. Muito bem. Tá vendo interessante aí, ó? Olha aí, pecado, sofrimento, arrependimento. Por quê? Juízo é um livro de ciclo, gente. É um livro de ciclo. Eles cai, levanta, Deus levanta a pessoa, se inspira, vai, cai de novo, e assim vai, né? Então, o autor desconhecido, o ano é de 1050 a 1000 a.C. Tá chegando perto da monarquia, tá vendo? Livro de Ruth, qual o tema? Deus que fogem à lógica. Ah, gente, esse livro aqui é fantástico. Não, o livro de Ruth. Ah, tá. O autor atribui-se a Samuel, que é o próximo ali. 1050 e 500 anos de Cristo. Eu já falei para vocês, né, dessa questão da Ruth, não falei? Já falei. Gente, que do Boaz lá, da geração. Vou fazer um adicional agora, então. Anota a placa aí. Leia o tema. Qual que é o tema do livro? Vamos lá de novo? Os caminhos conexionais de Deus, que fogem da lógica humana, com vista à redenção geral. Ok? Ok. Vamos lá. Muito bem. Eu estou falando de Ruth. Ruth era irmã de Ofra. Ofra. Ok. Ofra. Ruth é irmã de Ofra. Ambas eram moabitas. Quem são os... Exato. Quem são os moabitas que cometeram o incesto? As filhas de Ló tiveram caso com o pai e nasceram os moabitas. Era uma raça que Israel rejeitava, que era todos filhos de incesto. Noemi vai para aquelas terras porque faltou pão em Israel. Noemi morava na casa do pão. Tem hora que Deus provoca a falta de pão para te empurrar para o propósito dele. Ela foi com o marido e 2 filhos. Os filhos casaram com elas. Mas o marido de Noemi e os 2 filhos morreram. E ela quis voltar. Aí Israel voltou a ter de novo suprimento. E aí ela quis voltar para Israel. Na volta, Ruth diz: eu vou com você. Não te deixarei, não te abandonarei. Teu povo, meu povo, teu Deus é meu Deus. E você já conhece o texto. Ofra não quis seguir. Ofra voltou. Há momentos na vida que pessoas são Ofras e outras são Ruth. As Ofras aparecem na sua vida em períodos e desaparecem.
são pontes. Ruth são caminhos que vão até o final da tua vida com você. Aí, Ruth vai encontrar um rapaz lá, o Boaz. Ok, o Boaz. Aí você tem aquela história romântica dele, história dela fazendo trabalho ali. Então, uma história muito linda. O Boaz, ele é filho de quem? Raabe. Raabe, a prostituta de Jericó, que casou com um israelita. Ruth e Boaz vão ser pai de Obed. Obed é pai de quem? De Jessé. Jessé, pai de Davi. Deus pega o filho da prostituta com uma incesta e traz a redenção ao mundo através da graça do seu perdão do pecado. Jesus é da raiz de Jessé, raiz de Jessé. Ou seja, como um rei, ele devia ter uma dinastia limpa, uma dinastia exemplar, é filho do rei, do rei, do rei, do rei, do rei. Não, o nosso rei começa aqui, aonde está o pecado, ele vem aqui e muda uma geração. É a prova de que Deus ama todos, indistintamente. É a glória, é a graça de Deus revelada. É isso aí. Eu podia falar assim, Jesus veio, o cara era santíssimo, ele veio da família exemplar, ninguém teve nenhum problema, não teve escândalo, não teve, não, lá para cima teve prostituta, teve incesto, teve um monte de coisa errada, mas ele chegou, morreu na cruz, os olhos de Deus olhou para essa mulher e disse, eu vou mudar a geração dela. Ela segurou, ela recebeu meu povo, ela recebeu meus espias. Eu segurei o muro dela, vou segurar a geração dela. O lenço escarlate, Deus olhou e disse assim, vai ser o sangue do neto que vai derramar na cruz do Calvário. O Senhor olhou para esses aqui e disse, ok, mas eu vou encontrar um coração em Ruth. E o coração de Moabita pode mudar uma geração. Não importa quem foi seus pais, não importa quem foi sua família, importa o que vai ser depois de você. Aleluia. 1 Samuel, qual que é o tema? O autor, mas provavelmente pode ser o próprio Samuel que gostava de escrever, né? E pode ver que ele data aí, ó, já quando o reino vira ali, ó, 931 já é a virada do reino. Segundo Samuel, o tema, o autor entre Gade e Abiatar, segundo 1 Crônicas 29, possivelmente haja registros pessoais do próprio Samuel, data de 931. 1 Reis, qual que é o tema? O preço alto pago por Israel do reino do norte e Judá do reino do sul, o eminente amargo cativeiro. O autor desconhecido, porém, certa aproximação a Jeremias. A data é? Segundo Reis, tema: ruínas e lições. Autor desconhecido, porém, com atribuição a Jeremias, data de 560 a 538, porque está decrescendo, né? Está chegando Jesus. 1 Crônicas, qual o tema? O autor é? O autor sempre foi conhecido como cronista. No entanto, a antiga tradição judaica, o Talmud, afirma que ele foi Esdras quem escreveu, data de 405 a 400. Está acabando aí o tempo do profeta, tá vendo? Segundo Crônicas, tema. O autor, muito bem. Esdras, o tema é? O autor e a data.
a 457. Livro de Neemias, tema? O autor e a data. Esté, o tema. O autor, a data. Esté teve um tio chamado Mardoqueu. Ele ficava lá de fora do palácio, sentado, ouvindo as pessoas. Um dia ele ouviu dois caras combinando que ia matar o rei. Ele correu e falou para a sobrinha: filha, vamos matar o rei aí. Ela avisou os guardas e aí os guardas pegaram os caras. O tempo passou, veio um cara soberbo chamado Naamã, ele queria ser o bambambam, né? Fez uma lei que todo mundo que quando ele passasse, se ajoelhasse, e o judeu não ajoelha para outra pessoa, a não ser para Deus. Aí ele notou que não ajoelhava: vou matar esse cara, vou matar ele para mostrar para todo mundo que eu sou o cara que fez uma forca tremenda lá para pendurar o Mardoqueu. E foi lá no rei pedir a cabeça do Mardoqueu. Naquela noite o rei perdeu o sono. E aí falou assim: me traga os livros dos crônicos, que eu estou sem sono, vamos ler para mim, lê aí. Aí leu essa passagem que o Mardoqueu avisou os caras que ia matar o rei e tal. O rei falou: peraí, iam me matar? Eu não sabia disso não. Tá escrito aqui. E esse cara que me salvou, o que fizeram para ele? Nada. Não, vou honrar esse cara. Quando ele está pensando nisso, o Naamã chega lá dentro: ei, meu senhor, ô, meu chefe da guarda, meu grande vassalo, como é que tá? O que você quer? Eu estou até com uma coisa aqui no coração para você chegar. O que foi? Eu tenho uma pergunta. O que se fará o homem o que se fará o homem cujo coração do rei se agrada? A Naamã falou: é eu, né? Eu sou o cara, eu sou o cara. Então, o que você fala? Eu coloquei o anel do dedo do rei no dedo, eu pegava o cavalo do rei, a monta do rei, e pegava o melhor cara do reino aqui, o maior soldado aqui do reino, e vocês dizem assim: esse é o homem cujo coração do rei se agrada. Pois é, você vai fazer isso com o Mardoqueu. Hã? Chupa essa. Vai fazer com o Mardoqueu. A ideia é: enquanto você está fora do palácio com Deus, Deus está lutando por você dentro do palácio. Só descansa na calçada. É tempo de sentar na calçada e descansar. Não. Como Mardoqueu, eu quero subir. Não. E aí o que acontece? Quando ele sai com o cara no cavalo assim, falando isso, ele volta, o rei falou assim: sabendo que você fez na forca para ele, né? O cara que me salvou, você morre nela. O cara morreu na forca dele ainda. Meu Deus. Aí nasceu aquela expressão: o feitiço virou contra o feiticeiro. Livro de Jó, tema: restituição. O autor Moisés é apontado como um dos escritores, embora a história de Jó tenha acontecido bem antes da época de Moisés. Sendo assim, o primeiro livro a ser escrito antes do Gênesis. Data do acontecimento: 2000 a 1800 a.C. Não, Jó é primeiro, antes tem uma Bíblia cronológica muito legal aí, que tem isso aí. Lá explica bem. Salmos, qual o tema? O autor são vários. Quem são? Data de 1000 a 900 a.C. Apesar que o Salmo foi falado nessa época, mas a compilação dele é depois, 200 anos de Cristo, quando começa a compilar os livros de Salmo. Até então não tinha livro de Salmo. Provérbios, tema. O autor é Salomão, alguns textos do rei Lemuel e Agur. A data é 950 a.C. Eclesiastes, o tema. O autor, a data. Cantares, o tema. O autor e a data. Cantares é a profecia do que vai acontecer quando Cristo ficar com a noiva das bodas do Cordeiro. Isso aí já é o relato que vai acontecer com a gente lá, nós e Jesus. Eita, é isso aí de novo, aham. Isaías, qual o tema? Isso. O autor e a data. Aleluia. Jeremias, o tema? O autor e a data. Já perto do cativeiro lá, tá vendo? Lamentações, o tema? O autor, a data.
Livro de Ezequiel, o tema. Uhum. Autor, a data. Daniel, tema do livro. O autor, a data. Do quê? Ah, tem coisa aqui, tem coisa aqui. Na volta, tem umas coisas na volta aí, da história de Israel. Vai passar, na história de Israel vai passar. Osés, o tema, o autor e a data. Joel, o tema, o autor e a data. Amós, o tema, autor, data. Está percebendo que Deus, usando os profetas, dizendo Israel, 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 Israel não pode reclamar de Deus lá no futuro. Olha quanta coisa Deus fez para, né? Obadias, o tema é o juízo de Deus sobre Edom. O autor, sua autoria geralmente é atribuída a um indivíduo chamado Obadias, servo ou fiel do Senhor, classificado como profeta menor. Então, vamos lá, essa parte é interessante. Nós temos os profetas maiores e os menores, né? Quem são os maiores? Quem lembra? Ezequiel, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias. E os outros são menores. Aí você tem Obadias, João, Miquel, Maquias, Sofonias, Abacuque, Ageu, Zacarias. Porque o volume é menor, né? O volume é menor. Livro de Jonas. O tema, o amor de Deus não tem acepção de pessoas. Autor é Jonas ou narrador. A data é de 760 a.C. Finalizando aqui, Miquel, o tema é o autor. Ele era de Moresete Gate, uma cidade rural do reino de Judá. A data é 704 a.C. Naum, o tema é são resposta da sua pela vítima deles. O autor, a data. Livro de Abacuque, o tema, o autor e a data. Sofonias, o tema, recompensaria o justo. Foi essa recompensa que legitimou a volta de Judá ao cativeiro. O autor é um dos profetas menores, tá? 630 de Cristo. Livro de Ageu, o tema, o autor, a data. Zacarias, o tema. O Senhor se lembrou. O Senhor se lembrou. Meu Deus, perdemos 10 tribos por causa da desobediência. Só ficamos com Judá e com Benjamim. Os caldeus diziam assim, ó, canta os hinos de Sião, diz os caldeus, né? Nos alega com as suas melodias. Aí o povo de Deus respondia, hinos de Sião aqui em terra estranha não cantamos. Era o que Israel dizia. O Senhor se lembrou. Finalmente, Malaquias, tema. Porém, Deus, seu amor e justiça. Autor e a data. Depois do cativeiro, irmãos, nunca mais Israel adorou outro Deus. Foi preciso a punição do cativeiro para que Israel realmente se convertesse ao Senhor, seu Deus. Mas perdemos 10 tribos. Ficamos só com Judá e com Benjamim, né? Judá só ficou por causa de Jesus, porque ele era o leão da tribo de Judá. Jacó disse, de ti nascerá o leãozinho. E Jacó profetiza isso antes de Jesus nascer e de Judá nascer, vindo pela via de Raabe e pela Noemi, a Ruth. Ou seja, o tempo todo Deus protegendo a semente, Deus cuidando da semente, Deus abrindo a semente. E a Bíblia diz que o Levi, que era a tribo escolhida para a adoração,
ele morreu também. Ele foi dizimado com as 10 tribos. Mas o Senhor sabia que um dia um povo ia adorá-lo. Por isso que o nome de Levi significa unir. Ele morreu deixando para que em Judá continuasse a adoração, porque Judá significa o que louva a Deus. Então, em Jesus, eu posso ter o acesso à adoração que Levi cumpriu com a obrigação de Israel. Não é interessante isso? Deus já previu que tudo isso acontecer. Amados, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Alguém em casa aí? Voltão? Isso. Na verdade, Alberi, essa sequência não tá cronológica, não. Não é bem Malaquia que seja. É um dos últimos, não está bem cronológico. Mas a partir do ano 400, antes de Cristo, 400 antes, cessou a voz de Deus. Porque, nesse caso, quando Judá volta do cativeiro, né? Gente, isso me emociona pra caramba, porque eu conheço a história disso aí por dentro, né? Quando a Judá volta do cativeiro e garante que vai agora plantar os pés para que nasça o leão da tribo de Judá, Deus disse, já falei tudo que tinha que falar. Já disse tudo. Quem não obedeceu, pagou. Quem obedeceu, ficou. E agora Judá está de volta. E não vai ser tirado mais desse lugar. E Israel ficou até lá, até hoje. Aí cessou a voz de Deus. Por isso que chama-se período interbíblico, né? 400 anos. Período interbíblico. Até que comece o João Batista vem anunciando lá no deserto, né, a mensagem de Deus. Então, aleluia por isso. Amém, pessoal? Bom, por hoje é só. A semana que vem vamos ter os painéis, tá bom? O Walter não vai estar aqui, mas vai fazer lá o seu resumo direitinho. E vamos todos estar aqui nos painéis. E aí vai explicar semana que vem como é que vai ser o processo da nossa volta e tal. A gente vai entregar o currículo de vocês direitinho, tudo com as notas, especificado, tá bom? Alguma pergunta aí? Amém? Ok. Vamos ficar em pé para a gente orar? Obrigado, Walter. Deus abençoe aí que está em casa. Até semana que vem. Amém. Nossos painéis. Amém. É. Glória a Deus. Amém.